Fala aí, rapaziada do YouTube, Debochado na voz aqui, hein? Começando mais um vídeo aqui no canal. Não esquece aí não, rapaziada, de fortalecer o canal, deixar seu like, seu comentário. E vambora, hein? Começar mais um vídeo aqui. Bater mais um papo com vocês aqui. E o assunto de hoje, rapaziada, eu vou falar com vocês aqui sobre o meu começo aqui, né, no caminhão. Como é que eu fiz, como é que eu não fiz. Se eu tive algum padrinho aqui no transporte. Se eu comecei com a ajuda de alguém, se não foi. E hoje eu vou dar essa proseada com vocês aí de como é que eu arrumei meu primeiro serviço com carteira assinada, hein? Vem comigo. Ó, rapaziada, vamos começar desde lá do comecinho. Vou contar pra vocês aqui um pouco da minha vida, de como... Eu ia passar pro lado de lá, mas não vou nem passar não, a terceira faixa já vai acabar. Mas de como eu arrumei meu primeiro serviço no caminhão. Primeiro, rapaziada, eu vou começar com a história pra vocês que desde o início. Como que era a minha vida antes do caminhão. Como é que foi? Rapaziada, eu com 18 anos, meu primeiro serviço... Eu nunca trabalhei na minha vida não, viu? Meu primeiro serviço foi só quando eu tinha 18 anos. Eu comecei como cobrador de ônibus coletivo. Esses ônibus aí que a gente anda dentro da nossa cidade aí. Meu primeiro serviço foi lá, 18 anos. Fiquei 2 anos lá, saí com 20 anos, rapaziada. E nesse meio tempo desses 2 anos aí, que eu tava trabalhando no coletivo e tal, eu tinha feito o curso de taxista, de condutor de táxi. Fui lá no CS Senat, fiz o curso lá. Como eu trabalhava no ônibus coletivo, eu tinha desconto. Então eu aproveitei do nada. Eu só cismei mesmo de fazer esse curso. Fui lá, fiz o curso e tudo de bom. E deixei lá o curso, né? Falei, caso pinte alguma oportunidade, né, de ir pro táxi, eu já tenho aqui o curso. E na época, rapaziada, o táxi estava no auge, tá? Isso foi em 2000 e quanto, rapaziada? Foi em 2000 e... Deixa eu ver, eu entrei no táxi em 2014. 2014, viu? Nessa época não tinha Uber, não tinha nada, 99, não tinha nada, rapaziada. O táxi era aquele negócio, a moda antiga mesmo. Você pegar um táxi, ou você ligava na central e pedia, ou você ia nos pontos de táxi, ou então você abanava pro táxi na rua, ele parava pra você e te levava do ponto A ao ponto B. Nisso, rapaziada, e no final ali de 2013 pra 14, eu acho que foi em novembro. E outra coisa, rapaziada, táxi na época era igual caminhão. Como é que é caminhão hoje em dia pra arrumar a primeira oportunidade? Se você não tivesse quem te indicar lá, velho, permissionário nenhum, os donos de placa de táxi te dava oportunidade de trabalhar com eles, não. Ninguém, rapaziada, ninguém. Era difícil demais. Eu falo pra vocês que antes de arrumar alguém pra me indicar, inclusive na época quem me indicou foi até o Douglas, um amigo meu. Ele mora lá nos Estados Unidos hoje em dia. Se ele ver o vídeo aí, ó, fica dado salve pra ele aí. Hoje em dia ele é caminhoneiro lá nos Estados Unidos, velho. Mexe com cegonha lá, ó. Como eu tava falando pra vocês, antes dele me indicar pra essa pessoa que eu trabalhei no táxi, eu ia direto, rapaziada, nos pontos de táxi e perguntava, sabe, ninguém tá precisando não? E tal, aquele trem todo. Ninguém dava bola, rapaziada. Ninguém dava bola. Igual vocês aí que hoje em dia tem uma carteira de motorista e que tá em busca da primeira oportunidade e fala que empresa nenhuma dá bola e tal. É a mesma coisa no táxi na época. Isso na época, viu? Na época é difícil demais você arrumar alguém pra te dar uma oportunidade ali. Se você não tivesse já uma experiência no táxi, você cruzão de tudo, barriga verde de tudo, praticamente ninguém te dava oportunidade, velho. E comigo não foi diferente não. Também muita portada. Aí por fim eu dei uma desanimada. Aí certo dia, esse amigo meu que eu falei pra vocês aí, o Douglas, ele trabalhava com uma mulher lá do meu bairro. Aí diz ele que ele ia sair dela
ele ia sair, ou não sei se ele na época, não tô lembrado não, mas na época eu acho que ele, ou ele trabalhava com ela, ou já trabalhou com ela e ficou sabendo que ela tava precisando de motorista. A Gorete, o nome dela. A mulher, casca dura, viu? Casca dura, mas na época aí tem que deixar o... Tem que agradecer, porque ela que abriu essa porta pra mim aí. Aí fui lá, ele me indicou pra ela. Me indicou pra ela, né? Esse rapaz deve ser seguidor nosso, hein? Se ele ver esse vídeo aí, forte abraço pra ele aí, os meninos da Cegonha. Os meninos da Rede Santana aí também. Aí ele me indicou, eu comecei a trabalhar lá. Isso foi em novembro de 2013. Novembro de 2013, ela decidiu me dar a moral lá. Fui lá, conversei com ela, igual entrevista de emprego, viu, rapaziada? Fui lá, desembolei e tal. Falei com ela, que não tinha experiência e tal. Ela me explicou como é que funciona, como é que era o modo de trabalho dela. Na época, rapaziada, ela trabalhava na seguinte forma. Era meio a meio. Táxi tem duas modalidades. Ou você paga diária pro dono do táxi. Um exemplo, você combina com ele de pagar ele R$100 por dia. Ele te passa o carro de tal hora, você tem que devolver pra ele até tal hora e você paga X valor de diária pra ele. Ou então, que era o meu caso na época, trabalhar meio a meio. O que é meio a meio? Vou explicar pra vocês aqui. Ela me passava o carro ali por volta das 3 da tarde e ela gostava de sair 6 da manhã. Então, se eu quisesse, eu podia pegar o carro 3 da tarde, 4 da tarde, que é o horário mais ou menos que ela me passava, e tinha até 6 da manhã para devolver para ela. Aí como é que funcionava a questão de porcentagem lá? Rodava na meia a meia, eu e ela. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui de situação para vocês. Se no dia eu fiz R$300 bruto, desses R$300 eu abasteço o carro. Vamos supor que no dia que eu rodei 300, que eu fiz R$300, abasteci 100 conto. Sobrou R$200, meia a meia, 100 para mim, 100 para ela, entendeu? Fiz R$500 no dia, abasteci 100, sobrou 400, R$200 pra mim e R$200 pra ela. Era assim que a gente rodava, rapaziada. E eu vou falar pra você, não tem nada que reclamar não, era muito bom na época, viu? Dava pra tirar uma graninha bacana, velho. Eu lembro que na época, em 2013 pra 14 ali, ó, o álcool era R$2,50, rapaziada. A gasolina era baratinha. Eu nem usava gasolina não, só colocava álcool no carro. Acho que era 2 e pouco o álcool, salvo engano. Ou pensa na época que eu gostava, rapaziada. Na época que eu fiz um dinheirinho, velho. Igual eu tava falando pra vocês, pensa na época que eu fiz um dinheiro, rapaziada. Eu acho que foi uma das melhores épocas da minha vida, falando, financeiramente falando, viu? Aí pra você ver, trabalhava pros outros e tal, e fazia um troquinho, velho. Na época, né, rapaziada, o dinheiro tinha mais valor, né? Hoje em dia... Aí pra você ver, na época eu ganhava, vamos botar aí, rapaziada, que eu fazia aí, pra mim, uns papos aí de uns R$800 por semana, 900. Isso na época era dinheiro demais, velho. Isso aí dava uns 3 e pouco por mês, 4 mil no mês, sei lá, depende. Era bom demais, rapaziada. Você tá maluco, eu tenho uma saudade dessa época. Aí vamos, beleza, igual eu falei pra vocês, comecei no táxi ali de 2013 pra 14, em novembro. Vamos botar aí que eu comecei em janeiro de 2014, rapaziada. Aí passou um ano, passou 2 anos, filé. No terceiro ano que eu tava no táxi ali, rapaziada, o Uber chegou. O Uber chegou no Brasil. Chegou só com o Uber Black na época, né? Quem lembra aí quando o Uber chegou, o Uber Black, os motoristas dando aguinha, balinha. Cê tá doido, hein? Nessa época aí, ó, quem começou na Uber nessa época também, rapaziada, fez dinheiro, viu? Fez muito dinheiro. Na época tinha muito pouco carro e a Uber pagava muita promoção para os motoristas, sabe? Muita bonificação. Então o motorista que rodou nessa época aí nadou de braçada, viu, menino? Nadou, mas nadou mesmo. Aí passou 2014, 2015, 16 mais ou menos ali chegou a Uber. 17, em 2018 mais ou menos ali, rapaziada, eu já não tava aguentando mais táxi. Aí nessa época aí chegou o Uber X, aí juntou o Uber X, Comfort. Aí já tava já tinha as 3 categorias que tem hoje em dia. Aí nessa época aí o táxi já tava impraticável, velho. Já tava impraticável. E eu não tava aguentando mais táxi. Aí nisso aí eu decidi, rapaziada, comprar um carrinho pra mim. Na verdade eu já tinha, né? Já tinha um carrinho. Aí eu comecei a rodar com o carro que eu tinha, um ponto.
Aí eu rodei uns 6 meses, uns 5 meses nele, rapaziada. Aí eu gostei, falei, velho, vou trocar de carro, vou comprar um carro pra me rodar mesmo, um carro filé. Que eu, na época, rapaziada, rodava com o meu carro, ponto. Meu ponto era um ponto 1.8 Sport, bebia muito. Tinha teto solar e tudo, não era um carro apropriado pra rodar na Uber não, sabe? Eu rodei nele na época só pra testar mesmo, ver se eu ia gostar e tudo. Aí eu gostei. Aí eu falei, vou cair de vez esse negócio. Aí eu comprei um Honda Civic, rapaziada. Um Honda Civic na época, eu acho que ele era 2014 ou 13, não sei. Aí nisso eu rodei nesse Honda Civic também um ano e pouquinho. Aí o negócio começou a fluir, na verdade estava fluindo, né? Tava gostando. E eu sempre tive um sonho, rapaziada, uma vontade enorme de comprar um Corolla. Eu trabalhei em um Corolla no táxi, nesse tempo aí que eu fiquei lá, né? De 2014 a quase... 2014 até 2018 ali, vamos botar. Eu rodei num Corolla, apaixonei com o carro, velho. Aí eu falei assim, velho, Deus vai abençoar um dia que eu vou comprar um carrinho desse pra mim. Aí eu peguei esse Honda Civic, rapaz, tava no LX olhando. Achei um Corolla de um camarada aqui em Patinga. E ele pegava meu Honda Civic na época. Vim cá, troquei o Honda Civic no Corolla, rapaziada. Peguei esse Corolla aí em 2019. O Corolla era 2018. Novinho o Corolla, velho. 15 mil rodadas, 0 bala, cheirava novo. Um Corollinha GLI preto. Meu xodó, rapaz. Aí nisso aí eu hibernei na Uber, rapaziada. Fiquei na Uber aí de 2019. Deixa eu ver, 2019, né? Aí veio a pandemia, aquele trem todo. Pensa na época que eu passei um perrengue, menino. Foi nessa época da pandemia, hein, rapaziada. Você tá doido? Quem não passou, né? Muito empresário quebrou nessa época aí. Muita gente mesmo, né, véio? Fechou comércio, perdeu carro. Muito Uber aí perdeu carro, velho. Não tava aguentando pagar parcela, que trem todo. Quem viveu essa época da pandemia aí sabe. Foi uma época aí de maus bocados aí pros brasileiros. Mas graças a Deus consegui vencer a pandemia aí. Atrasei as prestações do Corolla, mas consegui que botar em dia depois, quando as coisas foram normalizando. Graças a Deus. Deus foi clareando ali, abrindo porta, uma porta aqui, outra ali. Eu fui rompendo, trabalhando. Acabou que consegui botar meu carrinho em dia de novo. Aí, rapaziada, comecei na Uber em 2019. Meados ali 2023 para 24. Não, mas é verdade, rapaziada, ó. Entrei na Uber em 2019, 20 e 2021. Na pandemia. Eu acho que foi o segundo ano da pandemia ali, rapaziada. Deixa eu ver, em 2019, 20. No final de 2020 para 2021, rapaziada, eu decidi tirar minha carteira E. Nesse meio tempo aí, rapaziada, eu tirei minha carteira D na época que eu era taxista, viu? Pra ficar claro pra vocês aí. Naquele meado ali, em 2016 ou 17, eu não sei, eu tirei minha carteira D. Tirei a carteira D e... Beleza, tirei a carteira D e tentei ali arrumar um serviço na Gontijo. Tudo quanto é canto, rapaziada. Lugar nenhum me deu oportunidade. Lugar nenhum, velho. Lugar nenhum me deu oportunidade de carteira D. Carteira D é a carteira mais difícil pra você arrumar oportunidade. A mais difícil, disparado. Carteira E, velho, você tendo ela ali, ó. Se não tiver pontuação na carteira, tiver um cursinho MOP em dia, não é fácil, viu? É difícil, mas é menos difícil do que arrumar na carteira, na categoria D, rapaziada. Aí beleza, tentei arrumar serviço na categoria D, não consegui. Estressei, eu falei, não mexer com esse trem não, vou largar a mão, vou continuar do táxi aqui mesmo. Aí beleza, continuei no táxi, aquele sofrimento todo. Aí decidi vir pra Uber e tal. Beleza, continuando. Em 2000 e... Deixa eu ver, aí deu aquele ano da pandemia, rapaziada. Pandemia foi 2020, não foi? 2020 ali, primeiro ano. No final de 2020 para 21, eu decidi tirar minha carteira E. Nessa época de pandemia aí, como a gente ficava muito em casa, e toda a vida, rapaziada, desde o meu começo ali, ó, no táxi, sempre acompanhei caminhoneiro em YouTube. Sheila Belavé, Kiko Bonese, o Nene, deixa eu ver, Giovanni Mozão assistia muito, Fael Porcá, Bruno Garcia também assistia. Ou assistia esses caras tudo no YouTube, eu achava massa demais. Mas na época eu não me imaginava, né? Tirando carteira de carreta e tudo, viajando pro lado e pro outro.
Eu falei, eu acho massa e tudo, mas por agora pra mim eu não quero não. Aí que por fim, nesse primeiro ano da pandemia, eu falei, vou tirar minha carteira velho. A Uber tava naquele perrengue, né? Não tinha ninguém na rua, não tinha corrida. Eu com as contas tudo atrasado, falei, vou tirar minha carteira aqui, vou ter um plano B aqui. Às vezes, pintou uma oportunidadezinha pra eu ir pra carreta aqui. Fui, tirei minha carteira, rapaziada, carteira tirei ela e tudo. Tirei ela 2021, no começo dele, né? Aí fui indo, comecei a saga, rapaziada, em busca da minha primeira oportunidade no caminhão, sabe? Aí que vem a pergunta do vídeo. E aí, você teve padrinho no transporte? Rapaziada, se eu tive um padrinho ou não no transporte, eu vou deixar pra parte 2 do vídeo, fechou? Vou encerrar esse vídeo aqui, que já ficou longo. Eu vou começar a parte 2 dele, falando pra vocês como que foi meu início no transporte. Como que eu vou falar pra vocês aqui como que eu arrumei o primeiro serviço. Como é que foi? Vou passar um passo a passo da minha realidade, como eu arrumei o meu primeiro serviço, fechou? No mais é isso, deixa o like no vídeo aí, comenta no vídeo aí se você quer ver a parte 2. Comenta aí no vídeo aí quem ficou até aqui. Parte 2 do vídeo, cadê? Comenta aí que eu vou postar pra vocês aqui, fechou?